sapiens, como é que vocês estão? Vamos fazer nossa super revisão, vamos falar sobre intemperismo, agentes externos e agentes externos e biomas do nosso território brasileiro. Lá. Não. Por volta do ano de 1500, logo quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, essa vegetação ela era muito exuberante, ela era uma das maiores que nós temos aqui no Brasil e ela foi sendo totalmente devastada pelos portugueses. Ela se estende desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Estamos falando da Mata Atlântica. Essa vegetação ela tem apenas agora 2% de sua vegetação original. Ela está em fase de extinção, né? E ela é uma vegetação que ela está muito localizada ali no litoral do Brasil, por isso também é Mata Atlântica, porque ela recebe uma influência do Oceano Atlântico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A região amazônica, ela é a região que ocupa a maior parte do território brasileiro. Ela é a maior de todas. Pega partes do Maranhão e partes ali do centro-oeste. Essa vegetação, ela tem uma característica bem importante. Ela possui duas características, a mata de várzea e a mata de igapó. São dois tipos de matas que, durante um período, é tudo seco. De repente, quando dá 6 horas, 6h30 da noite, começa a encher de água e onde era seco, passa a ter um novo tipo de bioma, um novo tipo de vegetação. Fica tudo alagado. Aí, animais, jacarés e outros, piranhas, aparecem e tudo. O pessoal dessa região, eles sabem disso. Já o pessoal de fora não sabe tanto disso. Então isso representa um problema. Não tem placas. Aqui é a mata de igapó, aqui é a mata de várzea. Não. É uma característica da região. Então a região amazônica, ela tem um clima equatorial e porque está localizado na linha do Equador, é uma das vegetações, é a vegetação maior do Brasil. Está também em fase de degradação. Como vocês sabem, todos os dias eles tiram em torno de 30, 40 campos de futebol equivalente a isso, dessa vegetação e vão extinguir tudo. Essa é a maior biodiversidade da Terra, né? A floresta amazônica. Há um tempo atrás, a floresta amazônica era considerada o pulmão do mundo. Né? Disseram, não, se acontecer qualquer problema com a vegetação do mundo, a floresta amazônica ela vai dar conta de liberar oxigênio para todo mundo, aquela coisa toda. Hoje já nós descobrimos que não é bem assim. Os oceanos, eles produzem muito mais oxigênio do que todas as vegetações da Terra. Então, mas não é pretexto para poder devastar a floresta. Pertence à classificação do bioma savana, né? É a segunda maior bioma que nós temos aqui no Brasil. Só perto para a floresta amazônica, estamos falando do cerrado. Esse cerrado ele também está em fase de degradação, de destruição. Se a gente fosse considerar aqui duas vegetações dos biomas que nós temos aqui no Brasil, dois vão entrar em risco de extinção. É o da Mata Atlântica e o cerrado, não esqueça disso. Não estou lembrado não. Todos têm degradação, mas esses dois eles estão num nível assim, hard, assim, eles vão ser realmente extintos. O que acontece com esse bioma? Ele é ótimo para fazer cercas, a madeira que é utilizada são plantas de baixo nível, né? Não é tão alto, não tem um porte tão grande. E outra, eles utilizam essa madeira do cerrado para fazer pão, né? Pizza, para culinária, aquela coisa toda. E é proibido fazer esse tipo de coisa. Então, está em fase de devastação. Agentes internos e agentes externos. Tem algumas literaturas, né, tem alguns livros que dizem agentes externos para agentes exógenos, agentes internos para agentes endógenos. Mas vamos trabalhar com agentes externos e agentes internos, que é o que tem no livro. É igual, então não tem o que falar. Os agentes externos são aqueles que modificam o relevo do nosso planeta externamente, como por exemplo o vento externo, a água externa, a maresia é externo, furacão externo, né? Esses são agentes exógenos, agentes externos que modificam a paisagem. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Agentes internos são agentes que estão dentro do nosso planeta. Eles agem de uma forma que dentro do nosso planeta eles conseguem modificar tudo também do lado de fora. São agentes internos, processos vulcânicos, processos de terremotos, no caso sismos, né? Tem alguns livros que dizem sismos. E o tectonismo. Tectonismo tem a ver com as placas tectônicas, né?
Acredita-se que em torno do nosso planeta, em cima do manto, crosta, manto e núcleo, em cima do manto tem essas placas que os continentes estão em cima e eles se movimentam, né? A cada ano, essas placas se movimentam alguns milímetros a cada 200 anos, alguma coisa assim. E em termos de planeta, isso é rápido, né? Eles acreditam que tudo era um único bloco de terra chamado Pangeia e foi fragmentando. Tem pessoas que não acreditam nisso, né? Tem algumas pessoas que não acreditam. Mas esses estudos já têm mais de quase 100 anos de estudo. Prova mesmo que existem essas placas. Então, o tectonismo ele é um dos movimentos dos agentes internos do nosso planeta. Eu não sei nem para que lado vai. Intemperismo. O intemperismo ele é o desgaste, a desagregação e a destruição das rochas, né? E também de tudo que a gente possa imaginar. Tudo, se você não tiver uma manutenção, um reboco de uma casa, se não fizer manutenção, o salitre, todo o ambiente tal, quente e frio, um dia aquela parede vai cair. Tudo, rochas, muros, tudo. Você imaginar o intemperismo está agindo nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. O intemperismo é dividido em 3 partes: intemperismo físico, químico e biológico. Calma, professor, mais devagar. Intemperismo químico. O intemperismo químico, ele é um processo de desgaste onde ele utiliza a água, né? A água é o principal agente do intemperismo químico. Por exemplo, uma cachoeira batendo muito naquela pedra, a tendência daquela pedra é ela se desgastar por causa da água. A chuva é levemente ácida. Quando ela começa a cair em determinados locais, ficam pequenos buraquinhos assim no chão, pequenos buraquinhos, né, que traduzem que realmente o intemperismo químico agiu naquele momento ali. É claro. Intemperismo físico. O intemperismo físico ele é representado pelo vento. Vento, o ar quente, o ar frio, o calor, a temperatura, calor durante o dia e frio durante a noite. Calor do dia, frio durante a noite, frio durante o dia porque foi nublado, depois calor durante a noite. Esse frio e calor, essa alternância, essa amplitude térmica, ela configura o intemperismo físico. Ele quebra as rochas. Por exemplo, tem uma rocha enorme, aí ela passa o dia todo assim, sei lá, 45 graus, 46 graus. Aí durante a noite, 3 graus, 4 graus, aí de manhã, calorzão do nada. Vai chegar um momento que essa rocha ela vai se partir, ela vai se fragmentar. E um dia, daqui a alguns milhares de anos, claro, não é de hoje para amanhã que vai acontecer isso, nem daqui a um ano, nas centenas e milhares de anos, essa rocha ela vai se destruir. O vento, por exemplo, existem vários exemplos de os geógrafos e os geólogos na época, eles se debatiam muito, porque eles viam uma rocha com aquele formato estranho, e aí, meu Deus, como foi que isso ficou desse jeito? O que é que acontece? Ela foi feita desse jeito, como foi isso? Aí descobriram, o vento trazendo pequenas partículas de areia, partículas de qualquer outra coisa, então o próprio atrito do vento acaba desgastando aquela rocha, ficando daquele jeito. Um dia ela vai cair, e vai, o intemperismo, calor e frio, vai desagregar, vai acabar com tudo. Por último, o intemperismo biológico. O intemperismo biológico está ligado aos seres vivos, né? Geralmente as plantas. Quando você vê assim uma planta aterrada num muro, poxa, uma planta no muro, como foi que isso... De alguma forma ela conseguiu encontrar solo naquela região. E aí ela se proliferou ali. As raízes dela, elas vão crescer em busca de água, em busca de nutrientes, e elas vão desagregar, elas vão quebrar, vão destruir aquele tijolo, aquela argamassa, aquele cimento, e um dia aquele muro vai cair, de todo jeito. Isso configura o intemperismo biológico. Se uma planta, uma raiz, uma semente entrar em uma rocha, por exemplo, uma fissura na rocha, tem as fissuras, entre uma fissura, se ela conseguir nascer, crescer, se desenvolver, e a raiz dela, ou delas, né, elas vão desagregar, vão quebrar aquela rocha. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Alguém tem que ceder. No caso, vai ser a rocha. Agora imagine musgos, lodo, aquela coisa toda entrando. Vai quebrar a rocha, vai destruir tudo. Isso é um intemperismo biológico. A luz e o ar e nada. Um ambiente ideal para fazer uma fotossíntese. Biodiversidade é o conjunto de seres vivos, né? Animais, vegetais, flora e fauna de um determinado ambiente. Aqui no Brasil nós temos muitos biomas que têm uma biodiversidade incrível, né? Nem, por exemplo, o Cerrado,
Mata Atlântica, a Amazônica, a Caatinga, eles têm os biomas, a biodiversidade, a quantidade de espécies que tem nessas regiões é muito grande. Diferente, por exemplo, lá no Canadá, por exemplo, muito frio. Onde tem muito frio, região muito frio, tem pouco tipo de animal, porque o frio espanta, espalha, os animais não querem estar perto de um local assim. Quanto mais frio vai ficando no local, menos biodiversidade tem. Quanto mais quente, mais perto dos trópicos, mais perto da linha do Equador, igual a gente aqui, maior é a biodiversidade. Formam grandes massas, é um grande modelador, é o modelador da paisagem mais terrível que existe. Não há nenhum outro superior a ele, o gelo. O gelo é o maior modelador do relevo que existe no nosso planeta. Se um lago congelado ele tiver entre duas montanhas, formando um fiord, ele vai destruir essas montanhas com o tempo, claro, com o tempo, sempre lembrando o tempo. Tempo geológico, né? Na casa de centenas de milhares de anos. Ele vai destruir essas montanhas. Quando o gelo, quando a água ela congela, ela aumenta 9 vezes o tamanho dela, a massa dela. Então nada resiste a ele. Ele é o maior modelador da paisagem. Ganha para o agente interno e do externo ele é o maior. Ele ganha para os dois, ele é o maior de todos. Canoa Quebrada, né? É uma praia turística conhecida no mundo todo. Né? Mas temos uma coisa, as falésias que tem lá, elas estão sendo desgastadas, né? Como você sabe, elas estão a leste e de frente para o Oceano Atlântico. E no Oceano Atlântico nós temos água, nós temos um vento e nós temos partículas de areia. Então temos aí um intemperismo químico e temos um intemperismo físico agindo naquelas falésias. Com o tempo, aquelas falésias elas vão ser totalmente desgastadas. Só você perceber que existe aquele símbolo, né, que é a lua e a estrela, já é o segundo símbolo que eles colocam lá, porque o intemperismo vai desgastando toda. Um dia aquelas falésias vão virar tipo a areia da praia, mas até lá, né, é na casa dos milhares de anos, né, até umas centenas de anos, tudo aquilo vai se desgastar. Todas as falésias do mundo têm esse destino, né? É uma coisa, é o intemperismo físico, intemperismo químico agindo nesse sentido aí. Ah, agora eu entendi! Caatinga, né? A caatinga é uma vegetação típica daqui do Nordeste, né? Nossa vegetação, clima semiárido, clima tropical, temos esse tipo de vegetação. Esse bioma é bem característico, o nome é Caatinga, que significa mata branca, porque quando passa muito tempo quente, a planta ela desenvolve um tipo de pó, assim, entre elas, assim, natural, e ele protege a planta de perder água. Olha que interessante, né? Não perda de tempo. Esse pó, quando chove, né, os índios potiguaras, quando viviam, os índios tupis, quando viviam por aqui, eles observavam e diziam Caatinga, né, significa mata branca, por causa desse pó esbranquiçado. Mas quando chovia, dava aquela neblina, tá? Aí esse pó ele dissolvia-se e a vegetação ficava bem verdinha. Eles achavam muito interessante isso. Legal! Bem louco! Essa vegetação da caatinga ela tem duas características principais muito importantes. Para mim, é uma evolução da vegetação. Primeiro, elas são plantas xerófilas. O que é uma planta xerófila? É uma planta que aguenta, ela suporta muito calor, muito calor. Um dos maiores exemplos é o cacto, né? Ele é um dos exemplos de plantas xerófilas. Outra, elas são plantas caducifólias. Significa o quê? Que no período de estiagem, no período seco, no período que não tem... Rapaz, parece que ela prevê que não vai ter chuva, vai ser muito seco. Ela perde as folhas, todas as folhas caem. Assim, rápido, em 2, 3 dias, todas as folhas caem. E ela faz isso para suportar o calor. Dentro lá na raiz, fica tipo umas batatas assim, parece, sabe, uma batata armazenando água para permanecer viva. Esse tipo de planta é bem interessante, porque as pessoas no Nordeste vê assim aquela planta lá, parece um filme de terror, assim, só os galhos, assim. Aí de repente, morreu, pega o machado, tuf, aí mata a planta, porque se ela já estava nesse modo de sobrevivência, então você acabou de matar ela. Então esse tipo de planta, caducifólia e xerófila, estão também em extinção aqui na região da Caatinga. Tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta.
Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe, vamos aumentar o número de inscritos nesse canal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, Feliz Carnaval, Feliz tudo aí. Valeu, um cheiro no olho e não se esqueçam de tomar banho e tchau!